O ar na fazenda Santa Rita, em 1847, não era apenas quente e úmido, ele pesava. Pesava nos ombros dos homens e mulheres, nos corações que batiam sob o sol implacável. E na alma de Luana, uma jovem mulher cuja existência parecia tecida com os fios mais ásperos do algodão cultivado naquelas terras ingratas. Desde o alvorecer, antes mesmo dos primeiros raios de sol romperem a névoa preguiçosa sobre o canavial, o dia de Luana já começava. O rangido da porta de seu casebre, mais uma fenda na madeira do que uma entrada, anunciava o retorno ao eterno ciclo de trabalho, suor e uma solidão que se aprofundava a cada ano que passava. A dor, para Luana, não era uma visitante, mas uma moradora constante. Havia o luto recente pela mãe, levada pela febre amarela, que, como um ceifador silencioso, visitava as fazendas sem aviso, deixando rastros de desespero e covas rasas. E antes da mãe, o pai, consumido pela exaustão e pelo chicote. Luana carregava em seus olhos o peso dessas perdas, um olhar que parecia ver além do horizonte de morros verdejantes, buscando um alívio que nunca chegava. Ela movia as mãos calejadas com uma automação quase mecânica, colhendo o algodão que picava a pele, arrastando-se pelos canteiros sob o olhar vigilante e muitas vezes cruel dos feitores. As vozes, os gritos, o estalar do látego, tudo se misturava em um zumbido constante, uma trilha sonora opressiva para sua vida de privações. Mas, apesar da paisagem desoladora de sua existência, havia uma centelha, uma faísca teimosa acesa no recôndito mais profundo de seu ser. Era a esperança, por mais frágil que parecesse, de que um dia aquele jugo seria quebrado. Ela se lembrava das histórias contadas pela mãe em noites de lua minguante, sussurros sobre um quilombo distante, um lugar onde a liberdade não era um sonho proibido, mas uma realidade conquistada. Essas memórias eram seu refúgio, a única coisa que a impedia de sucumbir completamente à resignação. Luana não era a única a sentir o peso da corrente. Outras mulheres, com rostos marcados pela idade e pela vida, compartilhavam da mesma melancolia. Nas raras horas de descanso, sob a sombra exígua de uma mangueira velha, elas trocavam olhares, um código silencioso de entendimento. Nenhuma palavra precisava ser dita, apenas o tremor das mãos ao enrolar um cigarro de palha, o suspiro pesado, a maneira como os olhos desviavam de qualquer autoridade. Essa era a comunicação de um povo que, por medo, havia aprendido a gritar em silêncio. Para Luana, a fazenda era um labirinto de sofrimento e desesperança, mas também o berço de uma força que ela não sabia que possuía. Cada nascer do sol era um novo desafio, cada ferimento na pele, uma lembrança de sua condição. Contudo, em meio à poeira e ao suor, o desejo por um futuro diferente, um futuro onde ela pudesse decidir o próprio destino, crescia como uma semente em solo árido, lutando para germinar. Ela observava os rios, as montanhas ao longe, imaginando o que haveria além, um mundo livre do cheiro de cana queimada e do som dos grilhões. Essa curiosidade, esse anseio por um horizonte desconhecido, era o seu mais precioso segredo, o catalisador silencioso de uma revolução que ainda não tinha data para acontecer, mas que em seu coração já começava a borbulhar. O medo de um castigo, de uma nova perda, era uma sombra constante, mas a promessa de liberdade, um eco distante de um canto de ninar esquecido, a impulsionava. As noites eram curtas e os dias intermináveis, mas Luana encontrava conforto na promessa não dita de que, talvez, apenas talvez, um dia o sol nasceria sobre ela de uma maneira diferente, aquecendo não apenas sua pele, mas sua alma livre. Ela mal sabia que o destino astuto e impiedoso já havia traçado um caminho tortuoso para ela, um caminho que a levaria de uma prisão visível a outra,
invisível, onde as correntes eram feitas de amor e preconceito, não de ferro e aço. E a próxima etapa dessa jornada começaria com um acontecimento simples, quase insignificante, que mudaria o curso de tudo o que ela conhecia. O sussurro do vento entre os galhos secos parecia carregar consigo os julgamentos e o desespero que Luana deixara para trás. Naquela noite fria de 1847, a fuga não era uma escolha, mas a única promessa de sobrevivência para uma alma já dilacerada. Cada passo, pesado e incerto, afundava na terra úmida da Floresta Negra, um labirinto verde escuro que se erguia ameaçador sob a pálida luz da lua crescente. O ar, denso e gélido, chicoteava seu rosto, marcado não só pelo orvalho da noite, mas pelas lágrimas recentes e pela poeira de um caminho sem volta. Ela não levava nada além da roupa do corpo, a dor da perda e uma determinação obstinada que mal se atrevia a florescer em seu peito ferido. A floresta imponente e ancestral engolia-a com uma voracidade silenciosa. Não havia trilhas claras, apenas rastros de animais selvagens e a intuição desesperada de uma jovem que buscava se perder para se encontrar. O farfalhar das folhas sob seus pés descalços soava como um tambor cadenciado em meio ao silêncio opressor da natureza. Luana sentia cada espinho, cada pedra, cada raiz retorcida que se agarrava à sua pele, como se a própria terra tentasse retê-la, puxá-la de volta para o abismo de onde fugia. Mas ela não podia parar. Parar significava sucumbir ao medo, à exaustão e talvez ao destino cruel que a aguardava caso fosse encontrada. Os sons da mata, a princípio inaudíveis, começaram a se manifestar como um coro fantasmagórico. O uivo distante de algum animal selvagem, o estalar de galhos secos no escuro, o zumbido incessante de insetos noturnos, cada ruído amplificava seu pavor. A Floresta Negra não era apenas um emaranhado de árvores, era um ser vivo, pulsante, com seus próprios segredos e perigos. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição misturava-se ao odor metálico do medo que subia por sua garganta. Ela avançava cambaleante, seus olhos procurando na penumbra uma fresta, um sinal de que não estava completamente perdida, de que havia uma saída para o outro lado desse pesadelo verde. As horas se estenderam como séculos. O frio, antes apenas um incômodo, transformou-se em uma tortura. Sem abrigo, sem alimento, Luana sentia a vida esvair-se de seu corpo, mas sua mente se recusava a ceder. A imagem de seu amado, de um futuro roubado, alimentava uma chama teimosa em seu espírito. Ela era uma alma em luto, sim, mas também uma guerreira silenciosa, impelida pela simples necessidade de existir. O sol começou a rasgar o céu, tímido, filtrando-se por entre a densa copa das árvores, transformando a escuridão em um cinza indistinto. A luz da manhã não trouxe alívio, apenas revelou a vastidão da floresta e a insignificância de sua figura em meio a ela. A fome corroía suas entranhas e a sede queimava sua garganta. Ela encontrou um riacho de águas límpidas, geladas, onde bebeu como se fosse a primeira vez, sentindo a vida retornar em pequenos goles. Mas a sensação era efêmera. O risco de doenças, de animais peçonhentos, de perder-se ainda mais fundo, era constante. A cada sombra projetada pelas árvores centenárias, Luana via rostos, ameaças, o passado tentando alcançá-la. A floresta era um espelho sombrio de seus próprios medos, e ela não sabia se teria forças para confrontar tanto a natureza quanto a si mesma. Este salto para o desconhecido era mais do que uma fuga, era uma jornada para as profundezas de sua própria resiliência, um teste brutal para a alma de uma mulher jogada ao léu em um mundo hostil. Ela seguiria, sem saber para onde, apenas impulsionada pela mais antiga das promessas, a esperança. A floresta, antes uma promessa de refúgio, transformava-se agora em uma cova aberta,
cada folha que se curvava sob seus pés, pesando como chumbo na alma já fatigada de Luana. O sol, que por dias a guiara, parecia zombar de sua fraqueza, lançando raios oblíquos que dançavam sobre a terra seca e rachada, desvelando a crueldade daquela jornada imposta. A água, uma lembrança distante, sussurrava em sua mente como um tormento, e a fome, um roedor persistente, consumia o pouco de vigor que restava em seu corpo dilacerado. Cada passo era um ato de pura teimosia, uma batalha contra a exaustão que ameaçava arrastá-la para as profundezas de um sono sem despertar. As imagens de seu pai e do caixão coberto de terra, a figura sombria de seu marido, misturavam-se em um delírio febril, e o ar, denso e úmido, parecia conspirar para sufocar o último fiapo de esperança. Foi em meio a essa neblina de desespero que um aroma tênue e inesperado rompeu o silêncio opressivo da mata. Um cheiro de fumaça, diferente do acre perfume de folhas queimadas pela natureza, carregava consigo um vestígio inconfundível de lenha cozida e talvez até de algum alimento. A cabeça de Luana, que pendia pesada sobre o peito, ergueu-se com um misto de alarme e uma fagulha de curiosidade quase esquecida. Seus olhos embaçados vasculharam a densa vegetação, buscando a origem daquela promessa de humanidade em um mundo que até então só lhe oferecera hostilidade. Seguiu o rastro invisível, a cada metro vencido pela vontade, não pela força, o som indistinto de vozes e o estalar de galhos distantes se aproximando como uma miragem sonora. A floresta começou a ceder, revelando um caminho estreito, quase um leito de animal, que serpenteava por entre árvores centenárias. O coração de Luana batia descompassado, um tambor frenético que ecoava em seus ouvidos enquanto ela se aproximava da clareira. O medo, uma companheira constante desde que partira, assumiu uma nova roupagem. Não era mais o pavor da solidão ou da fome, mas o receio do desconhecido, do julgamento que os homens poderiam impor a uma mulher sozinha e fugitiva. Então a imagem surgiu, como que brotada da terra, um acampamento rudimentar, mas com uma organização que gritava permanência, abrigos feitos de taipa e sapê, fogueiras crepitando suavemente e, surpreendentemente, rostos. Não eram os rostos brancos e altivos que a haviam desdenhado e condenado, mas feições escuras, fortes, com olhos que, mesmo à distância, pareciam carregar histórias de séculos e uma desconfiança arraigada. Eram quilombolas. Luana, uma figura fantasmagórica em farrapos, cambaleou para o centro da clareira, seu corpo curvando-se sob o peso da fraqueza e da emoção. A visão dela, vinda do nada, paralisou as atividades do acampamento. Crianças pequenas que brincavam com gravetos esconderam-se atrás das saias das mães. Homens que afiavam ferramentas ou teciam cestos ergueram-se, seus olhares atravessando-a com uma mistura de surpresa e cautela. Um silêncio denso e pesado preencheu o ar, interrompido apenas pelo crepitar das fogueiras e o suspiro ofegante de Luana. Não houve palavras de acolhimento imediato, nem de repulsa. Apenas uma observação silenciosa, uma análise cuidadosa daquela criatura pálida e maltrapilha que surgira em seu santuário. Uma mulher mais velha, com tranças grisalhas e um olhar penetrante, separou-se do grupo. Suas mãos calejadas, acostumadas ao trabalho da roça e da cura, moveram-se com uma serenidade que contrastava com a tensão palpável. Aproximou-se de Luana lentamente, sem demonstrar medo, mas com uma autoridade silenciosa. Foi a primeira vez em muito tempo que Luana sentiu que estava sendo vista, não como um problema ou uma posse, mas como um ser humano. A mulher não falou de imediato, apenas avaliou a febre nos olhos, a sede nos lábios rachados, a exaustão que marcava cada músculo. E então, com uma voz grave, mas com uma inesperada doçura, proferiu palavras que Luana não esperava ouvir em nenhum lugar, muito menos ali. Filha,
O que te traz a este lugar de tantos segredos e dores? A pergunta não era um questionamento, mas um convite, uma abertura, a promessa de uma escuta. Naquele instante, Luana, que esperava desprezo ou expulsão, compreendeu que aquele encontro não era apenas um acaso, mas uma porta para um mundo que a sociedade branca e colonial tentara apagar. Um refúgio forjado na resiliência e na dignidade, onde a compaixão podia florescer mesmo em meio à suspeita e ao isolamento. A revelação não foi um evento estrondoso, mas o suave, porém profundo reconhecimento de que a verdadeira humanidade e a chance de recomeço podiam ser encontradas onde menos se esperava, entre aqueles que, como ela, também conheciam o peso da exclusão. O crepúsculo daquele dia úmido de 1847 pintava o céu de tons cinzentos e roxos, enquanto o cheiro pungente de ervas e fumaça de lenha permeava o ar ao redor de Luana. A cabana de taipa, onde Jurema a acolhera, oferecia um refúgio rústico, mas estranhamente seguro. Com os olhos fixos nas mãos calejadas da curandeira, que mexiam um unguento em uma tigela de barro, Luana sentia o embate entre a gratidão forçada e a desconfiança enraizada. Sua mente, um emaranhado de luto e memórias vívidas da febre amarela que ceifara sua família, não conseguia se desprender da convicção de que qualquer gentileza era um prelúdio para a dor, uma armadilha disfarçada na fragilidade de sua condição. Jurema, uma figura matriarcal cujos olhos profundos pareciam decifrar segredos da alma, não forçava palavras. Seus gestos eram a própria linguagem. Um prato de farinha com rapadura, servido sem perguntas, um chá morno de camomila para acalmar os tremores, um canto suave entoado ao cair da noite que parecia harmonizar-se com o murmúrio distante do rio. Cada dia que se seguia, Luana observava. Observava as crianças que corriam descalças, suas risadas ecoando sem a opressão da tristeza que ela conhecia tão bem. Observava os homens e mulheres que trabalhavam a terra, teciam cestos, contavam histórias sob a luz bruxuleante da fogueira comunitária. Não havia a rigidez das fazendas onde crescera, nem o olhar de julgamento que acompanhava cada passo de uma mulher desamparada como ela. Era uma vida em fluxo, ancorada na cooperação e em um ritmo ditado pela natureza, não pelos ponteiros impiedosos dos relógios ou pelas exigências de senhores. Aos poucos, a barreira de gelo que cercava seu coração começou a ceder. Não por uma força externa, mas pela constância daquela aceitação silenciosa. A fome, antes um fardo doloroso, agora era saciada com alimentos simples, mas nutritivos. O sono, antes perturbado por pesadelos e a sensação de estar à mercê dos perigos da mata, passou a vir com um leve alívio, embalado pelos sons noturnos da floresta e pela certeza de um teto sobre a cabeça. Pequenos gestos de Jurema se infiltravam em sua vigilância. O penteado gentil em seus cabelos emaranhados, as compressas de ervas em suas dores musculares, a forma como a curandeira a incentivava a sentar-se junto à fogueira, mesmo que ela permanecesse calada, apenas ouvindo. Em uma tarde quente, Luana testemunhou uma cena que lhe tocou a alma de uma forma inesperada. Uma jovem mulher da comunidade, com feições marcadas pela preocupação, trazia seu filho pequeno, febril e fraco, para Jurema. A curandeira não demonstrou pânico, mas uma calma resoluta. Com toques firmes e sábios, ela aplicou cataplasmas, deu chás e cantou, pedindo aos espíritos ancestrais que protegessem a criança. Luana viu o medo nos olhos da mãe, um reflexo do seu próprio desespero recente, mas viu também a esperança que Jurema irradiava, a fé inabalável naquela sabedoria ancestral. Quando a febre da criança finalmente cedeu e a mãe exalou um suspiro de alívio, Luana sentiu uma pontada de algo que não reconhecia. A possibilidade de que o infortúnio não fosse o fim,
de que a cura pudesse existir mesmo onde os homens brancos da vila, com suas poucas ferramentas e conhecimentos limitados, falhavam. Foi então, observando o abraço apertado entre mãe e filho e o sorriso discreto de Jurema, que uma verdade sutil começou a se desenhar na mente de Luana. Ali, naquele quilombo escondido na vastidão do Brasil rural, havia uma outra forma de vida. Uma que valorizava a comunidade acima do indivíduo isolado, a compaixão acima do julgamento e a sabedoria ancestral acima da frieza das convenções. A desconfiança, embora ainda um espectro constante, começava a ser corroída pela evidência de uma mão estendida que não pedia nada em troca, apenas oferecia abrigo e cuidado. Luana, a órfã marcada pela tragédia, sentiu um calor tênue, um prenúncio de que a segurança e o pertencimento, antes pensados como fantasmas de seu passado, poderiam, quem sabe, ser forjados novamente, mesmo em um lugar tão improvável. Ela não falava, mas seus olhos, antes vazios, começavam a registrar não apenas o medo, mas a tênue chama de uma esperança recém-descoberta. Naquele recanto escondido da mata, onde o tempo parecia se curvar às vontades do rio e do sol, Luana começou a desvendar os fios de uma existência que, embora brutalmente simples, era tecida com uma força coletiva jamais vista por seus olhos. Os primeiros dias foram de observação silenciosa, uma estranha dança de aceitação mútua. Ela, uma alma desgarrada das convenções e crueldades do mundo exterior, e eles, um povo que escolhera a liberdade sob a constante mira do perigo. Aos poucos, as mãos antes acostumadas à linha e agulha da costura fina aprenderam o peso da enxada na terra úmida, o ritmo da moenda de cana, a delicadeza de colher as ervas medicinais que cresciam em abundância no mato cerrado. Os sons da floresta, antes meros ruídos de fundo, tornaram-se um mapa sonoro, o coachar dos sapos indicando a umidade noturna, o canto dos pássaros sinalizando a proximidade da aurora e, o mais importante, o silêncio súbito que poderia alertar para uma presença indesejada. Cada amanhecer trazia uma nova lição, cada crepúsculo, uma nova história contada em voz baixa ao redor do fogo, onde as labaredas dançavam nas faces escuras e iluminavam os olhos sábios dos mais velhos. Luana aprendeu a arte de desfiar o cipó para fazer cestos, a habilidade de reconhecer os rastros na trilha e a paciência exigida para aguardar o peixe na armadilha. Ela viu a cura nos chás amargos, a fartura nas colheitas comunitárias e a resiliência nos olhares de homens e mulheres que, mesmo sob a ameaça constante, encontravam motivos para o riso e a celebração. Ali, no coração da mata, a vida era uma tapeçaria de colaboração e dependência mútua, onde a sobrevivência de um era a sobrevivência de todos. Um novo vínculo florescia, forte e inesperado, enraizando-a naquele chão, naquele povo, naquele destino. No entanto, por trás da aparente serenidade do cotidiano quilombola, uma sombra espreitava, fria e persistente. Os capitães do mato, figuras lendárias e temidas, eram a personificação do jugo que haviam rejeitado, a lembrança constante da sociedade escravocrata que os caçava. As rondas noturnas eram intensificadas, o silêncio na floresta se tornava uma prece. Crianças eram ensinadas desde cedo sobre esconderijos e sobre a importância de nunca vagar sozinho. As fogueiras eram sempre mantidas baixas, suas chamas controladas para não se erguerem como um farol para olhos predadores. Cada som distante, cada estalo seco de galho na mata podia ser o prenúncio de uma incursão, o sinal de que a frágil paz estava prestes a ser despedaçada. Luana sentia essa tensão no ar. Um medo que não se verbalizava abertamente, mas que pairava como um orvalho gelado sobre a comunidade.
Ela via a preocupação velada nos olhos dos guerreiros ao afiar suas lanças, a vigília incansável das mulheres que teciam e cozinhavam com um ouvido atento aos chamados dos sentinelas. O quilombo não era apenas um refúgio, era um campo de batalha invisível, onde a cada dia a liberdade era reafirmada pela própria existência, pela recusa em ser subjugado. A resiliência, palavra tão abstrata no mundo de onde Luana viera, ali se materializava em cada passo, em cada sorriso compartilhado, em cada esforço coletivo para preservar aquele santuário de esperança. Eles eram um, e a ameaça, embora externa e impiedosa, apenas solidificava ainda mais a união que os definia. A vulnerabilidade não era sinal de fraqueza, mas um elo que os atava a um propósito maior, um convite silencioso à coragem. A paz que até então embalava os dias no coração da mata, um bálsamo para feridas antigas, desfez-se em um sussurro gelado de medo. Era uma manhã como tantas outras. O cheiro úmido da terra, misturado ao adocicado do orvalho, e o canto dos pássaros prometendo mais um dia de labor e serenidade, quando o alarme ecoou. Não o grito estridente que anunciava onças ou serpentes, mas um som abafado e mais terrível, o chamado contido de um sentinela que viu demais, um grito silencioso que atravessava a alma de todos os que conheciam o significado daquele eco discreto. Os quilombolas, treinados pela vida a ler os sinais da floresta com precisão cirúrgica, pararam suas atividades, os olhos buscando os de seus irmãos em um entendimento mútuo do terror que se anunciava. A floresta, que antes os protegia com seu manto verde, agora parecia conspirar, com cada folha seca sob os pés dos invasores soando como um tambor de guerra. Caçadores de escravos. A palavra, embora não proferida, pairava no ar como um miasma, sufocando a respiração, congelando o sangue. Luana sentiu o estômago revirar, uma onda de náusea a invadindo, enquanto as memórias que tanto tentara enterrar na terra fértil do quilombo irrompiam com uma violência avassaladora. O som das chicotadas, o cheiro de suor e sangue, o desespero contido nos olhos de mães e filhos separados à força, tudo aquilo era real novamente. Não mais um fantasma do passado, mas uma sombra presente, espreitando entre as árvores. Seu corpo estremeceu, e por um instante o ímpeto era de fugir, de se esconder, de ceder ao pânico que a acompanhara em seus primeiros anos de cativeiro. Mas então, seus olhos varreram os rostos que agora via como sua família. A determinação silenciosa de Matias, a preocupação terna nos olhos de vó Benedita, o medo velado nas crianças que se agarravam às saias de suas mães. Este não era mais o engenho de cana. Não era a fazenda onde sua vida e seu corpo não lhe pertenciam. Este era o lar que havia encontrado, o refúgio onde sua alma finalmente começara a cicatrizar, e ela não permitiria que fosse profanado. A voz de Matias, baixa mas firme, rompeu o silêncio tenso. Ele rapidamente organizou a defesa, os homens e mulheres mais experientes posicionando-se em pontos estratégicos, suas armas simples, facões, arcos e flechas, parecendo insuficientes contra a superioridade dos brancos armados com garruchas e rifles. Foi então que Luana sentiu uma clareza incomum. Sua vida inteira, passada à margem da sociedade, observando e aprendendo as nuances da sobrevivência em condições extremas, a havia preparado para este momento. Ela não tinha a força bruta de alguns dos homens, mas possuía uma inteligência aguçada, um olhar perspicaz para os detalhes e um conhecimento da mata que poucos possuíam, fruto de anos de colheita e caça para seus senhores. Sua voz, embora trêmula no início, ganhou força à medida que as ideias se formavam em sua mente. Ela sugeriu armadilhas astutas, não letais, mas capazes de desorientar e atrasar os caçadores.
covas rasas cobertas por folhagens, cipós enrolados em caminhos estratégicos, ninhos de marimbondos pendurados em galhos que pudessem ser derrubados. Propôs desviar o riacho que cortava o quilombo, criando uma barreira natural de lama e água turva, e queimar pequenos focos de folhas úmidas em pontos específicos para criar uma cortina de fumaça que não só confundiria os invasores, como também alertaria a floresta inteira de sua presença. Matias ouviu-a com atenção crescente, percebendo a inteligência por trás daquelas sugestões que combinavam o conhecimento ancestral dos mais velhos com a astúcia de uma mente que havia sobrevivido por anos à beira do abismo. A tensão era palpável, mas um fio de esperança se acendeu nos olhos dos quilombolas. Em poucas horas, o refúgio pacífico transformou-se em uma fortaleza silenciosa, um emaranhado de armadilhas e postos de observação camuflados. O cheiro de fumaça úmida começou a pairar no ar, confundindo os sentidos dos caçadores que se aproximavam, seus latidos de cães ecoando cada vez mais próximos. A apreensão era quase física, um peso no peito de cada um, mas o medo de Luana havia se transmutado em uma coragem fria, alimentada pelo amor e pela lealdade àquela gente que a havia abraçado. Ela sentiu o pulso acelerado em suas veias, não mais pelo pânico, mas pela adrenalina da luta iminente. Este não era um combate por sua própria liberdade individual, mas pela liberdade coletiva de todos que a acolheram, pela promessa de um futuro onde a cor da pele ou a origem não ditassem o destino, onde um lar pudesse finalmente florescer sem a constante ameaça da opressão. O cerco havia se fechado, e no coração da floresta, Luana estava pronta para defender o novo sentido de pertencer que a vida, tão cruel no passado, finalmente lhe oferecera. O cheiro da pólvora ainda pairava no ar, pesado e metálico, misturando-se à fragrância terrosa da chuva que começava a cair, lavando não apenas o pó do chão, mas também o resquício gélido do medo que se aninhara nos corações daquele pequeno povoado. O confronto havia terminado tão abruptamente quanto havia começado, e o silêncio que se seguiu não era de terror, mas de uma incredulidade grata, de um alívio profundo que começava a se manifestar em suspiros e logo em vozes embargadas. Luana, com a respiração ainda ofegante, sentiu o peso da arma em suas mãos se esvair, enquanto o último dos agressores cambaleava para longe, deixando para trás apenas a memória da ameaça e a promessa de um novo amanhecer. Os primeiros a se aproximar foram os olhos curiosos das crianças, que antes espiam por frestas de portas entreabertas, agora corriam para a mulher que por um instante havia se transformado na muralha que os protegia. Seus rostos, antes marcados pela apreensão, irradiavam uma admiração pura, um deslumbramento diante daquela que, recém-chegada e tão silenciosa, revelara uma coragem inabalável. Atrás delas, os adultos, outrora hesitantes e repletos de preconceitos sussurrados, emergiram das sombras das casas. Não havia mais julgamento em seus olhares, apenas um reconhecimento mudo, um respeito recém-descoberto que começava a dissolver as barreiras que a sociedade e a própria vida haviam erguido em torno dela. Foi a mão enrugada de Dona Aurora que se estendeu primeiro, quente e firme, tocando o braço de Luana com uma delicadeza maternal que a fez tremer. "Minha filha!" A voz da velha era um bálsamo. "Você nos salvou. Você salvou a todos nós." As palavras eram poucas, mas carregavam o peso de uma verdade que se solidificava no ar úmido da tarde. Outros vieram em seguida, vozes se unindo em agradecimentos, mãos apertando as suas, um turbilhão de humanidade que pela primeira vez desde que partira da casa dos pais, a fazia sentir-se não como um fardo ou uma estranha, mas como parte de algo maior, um elo essencial na corrente daquela comunidade.
À medida que o sol descia, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, um novo calor se acendeu na alma de Luana. Não era apenas o calor da fogueira que crepitava no centro do vilarejo, onde uma refeição simples e farta era compartilhada em celebração silenciosa, mas um calor que vinha de dentro, aquecendo um lugar que parecia congelado pelo luto e pela solidão. As conversas que antes a excluíam, agora a incluíam. Perguntas sobre sua vida, oferecimentos de ajuda, a curiosidade gentil de quem queria conhecê-la verdadeiramente, sem os véus do passado ou do status social. A risada das crianças que brincavam ao redor dela, os olhares de aprovação dos homens, os sorrisos cúmplices das mulheres, tudo isso tecia uma nova realidade, um manto de aceitação que a envolvia por completo. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia ter acendido suas luzes para testemunhar a metamorfose, Luana dormiu um sono profundo e tranquilo, como há muito não experimentava. Não havia mais a vigília constante, o sobressalto ao menor ruído, a sensação persistente de desamparo. O abraço de Dona Aurora, a segurança das paredes de sua casa provisória e a certeza de que havia feito a diferença para aqueles rostos agora amigos, tudo isso se fundia em uma nova melodia de paz. Ela havia enfrentado a ameaça externa e vencido, mas a verdadeira vitória estava na liberdade reconquistada. A liberdade de ser ela mesma, de sentir-se segura, de pertencer. O seu lugar não era mais nas margens de uma existência solitária, mas no coração de uma família improvisada, uma comunidade que ela havia jurado proteger e que, por sua vez, a havia acolhido de braços abertos, curando, um a um, os ferimentos invisíveis de sua jornada. Quando os ventos uivavam pelas frestas das palhoças e a chuva batucava incessante no telhado de sapê, era o som da voz de Luana que ecoava, não mais em murmúrios de temor, mas em cantigas de resistência e contos de vitória. Os anos se desdobraram como um pano velho e gasto, tingindo a paisagem de novas cores e cicatrizes. Aquele quilombo, antes um refúgio secreto e precário no coração da mata, floresceu, transformando-se em um farol de liberdade e dignidade, forjado na chama da coragem de uma mulher que um dia chegou lá com os olhos marejados e a alma em pedaços. Sua história não era mais apenas dela, mas o alicerce sobre o qual se erguia cada nova vida, cada nova esperança. As crianças se aninhavam aos pés dos mais velhos, na roda em torno da fogueira que crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de taipa. Os rostos, outrora marcados pela fadiga da labuta e pela incerteza do amanhã, agora brilhavam com a luz de uma comunidade que encontrou seu propósito. Luana, a mulher que sobrevivera à febre amarela, à solidão avassaladora e ao abandono cruel, havia se tornado a matriarca de uma narrativa que se recusava a ser silenciada. Sua jornada, de uma vulnerabilidade quase insuportável a uma força inquebrantável, era a própria tessitura do quilombo. Cada decisão, cada ato de compaixão que ela espalhou como sementes em solo fértil, germinou em uma cultura de união e apoio mútuo. Ela lhes ensinou que a liberdade não era apenas a ausência de correntes, mas a capacidade de escolher o amor sobre o ódio, a ajuda sobre a indiferença. A compaixão, ela dizia, era a bússola que guiava os corações mais perdidos, capaz de derrubar as muralhas do preconceito e acender a luz da empatia nos abismos da alma. Sua conexão com o animal que a salvou, o lobo-guará, virou lenda, um elo ancestral entre a humanidade e a natureza selvagem que os protegia, um lembrete vívido de que a vida, em suas formas mais improváveis, podia tecer os mais fortes laços. Os uivos na noite, antes um presságio de medo, agora eram ouvidos como uma canção de guardiões invisíveis, a memória do companheiro fiel que caminhou ao lado de Luana. O Brasil rural do século XIX continuava implacável em seus desafios,
Mas o quilombo de Luana tinha aprendido a dançar conforme o ritmo da terra, a respeitar seus ciclos e a extrair dela o sustento necessário. A memória dos dias de escassez e das ameaças externas, dos olhares de julgamento dos vilarejos vizinhos, persistia, mas agora era vista através do prisma da superação. Aquelas dificuldades não os definiram, mas os fortaleceram. Luana, com sua quietude sábia e seu olhar que parecia carregar a vastidão de um céu estrelado, observava as gerações que nasciam e cresciam sob a sombra de sua história. Ela via em cada criança a promessa de um futuro onde a resiliência seria a sua maior arma e a coragem, o seu escudo impenetrável. O sentido de pertencer a algo maior, a uma comunidade forjada na adversidade e temperada pela bondade, era o legado imaterial que Luana deixou. Sua voz, antes embargada pela dor, tornou-se o cântico de um povo que escolheu viver livre, que escolheu perdoar e amar, que escolheu construir um lar onde todos eram acolhidos, independentemente das chagas do passado. Naqueles contos noturnos, sob o manto pesado do céu de Minas, a reviravolta emocional mais impactante era a compreensão de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a chama da humanidade podia brilhar mais forte, reescrevendo destinos e inspirando um novo alvorecer. Luana não era apenas uma mulher. Era a voz que sussurrava nas árvores, o calor da fogueira, a força silenciosa que habitava em cada coração do quilombo, uma prova viva de que a liberdade e a compaixão, verdadeiros faróis na escuridão, sempre prevalecem. Se você foi tocado por esta saga de coragem e esperança, inscreva-se no canal Histórias Reais e Emocionantes de Superação para descobrir mais relatos que aquecem a alma e inspiram a vida.